Tudo bem, minha gente? Aqui meu cabelinho, aqui arrumando meu cabelo, aqui. Mas vamos lá, vamos falar hoje de psicanálise e colonialismo. No século XX era bem raro encontrar psicanalistas negros. Era bem raro ter pessoas negras reconhecidas nesse meio. Até porque a psicanálise ela foi criada num contexto assim, historicamente falando, europeu, né, por pessoas brancas. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Vamos trazer aqui pessoas que foram influência dentro da psicanálise que eram negros. Vou trazer dois. O primeiro deles é Frantz Fanon, que ele criou a obra Pele Negra, Máscaras Brancas. Fanon não era psicanalista, mas era psiquiatra e filósofo. E ele usou conceitos da psicanálise para abordar temas como racismo e colonialismo em sua obra, Pele Negra e Máscaras Brancas. Ele fala sobre como o racismo pode destruir a autoestima das pessoas negras. Fanon explica que em sociedades racistas, muitas pessoas negras acabam usando máscaras para se encaixar, tentando viver de acordo com padrões brancos e às vezes até negando sua própria cultura. E aí eu te trago a reflexão. Uma só pensa. Você já se pegou se comparando com pessoas brancas? Você vê na TV? Que você vê nas redes sociais? O que você vê nos filmes? E a análise de Fanon, ela mostra que o racismo não é só um problema social ou político. Ele mexe diretamente com o íntimo das pessoas, moldando identidades e causando sofrimento emocional. Esse ponto é essencial. E aí que entra a psicanálise. A psicanálise ajuda, né, a romper com os impactos do racismo. Porque, voltando para a reflexão, a gente se compara. E na hora que essa comparação ela acaba existindo internamente em nós, ela causa prejuízos. A gente olha para nossa pele, a gente olha para o nosso cabelo e a gente pensa, poxa, eu nunca vou ser o padrão, eu nunca vou ser como ela, como essa mulher branca ou como esse homem branco. E aí que a psicanálise entra, porque ela identifica o sofrimento. Onde é que está esse sofrimento? Tá? A comparação. Como é que ele acontece? Por que disso? Por quê? Entendeu? Entre essas perguntas, e aí a psicanálise consegue ajudar. Outra autora muito incrível, que eu estava aqui pensando nela já faz um tempinho, e que ela fala sobre essa questão também, que para ela chama de branqueamento psicológico, que é aquela vontade muitas vezes inconsciente de se adaptar aos valores da sociedade branca para evitar preconceito e tentar ser aceito. Outra coisa que pode gerar muito sofrimento. O nome dela é Neuza Santos Souza e ela criou a obra Torna-se Negro. A Neuza nos faz pensar, né, como a psicanálise precisa reconhecer e acolher o impacto do racismo na vida das pessoas negras, ajudando a construir uma identidade que valorize as raízes e a cultura, né, de pessoas negras e indígenas também. E aí que entra, né? E aí que a gente conversa. Como é que isso entra pra você? Você tem algum caso que você se sentiu assim? Meio que pressionado obrigatoriamente pela cultura branca a enxergar aquilo como padrão e enxergar você como se você fosse o errado da situação, onde você se sentisse desencaixado, né? Fanon e Neuza nos mostra que o racismo não é só externo, ele invade o íntimo e deixa marcas profundas. Por isso, inclui questões raciais na psicanálise. E aí que entra uma parte fundamental que torna a psicanálise mais humana, mais verdadeira. Ela ajuda a reconhecer que cada pessoa tem uma história única, influenciada por
sua cultura e ajuda a resgatar identidades que foram feridas pelo racismo e pelo colonialismo. Quando eu penso em psicanálise, eu penso em uma única palavra. Eu penso em ressignificação. Essa palavra que eu penso. Ressignificar aquilo que você um dia se responsabilizou por aquilo como se fosse sua vida. Essa imagem, tanto interna como externa, que a gente cria para poder lidar com a realidade ou para poder lidar com a gente mesmo, né? E eu lembro de um caso que eu percebi em uma pessoa que era negra, vive negra. Ela chegou até mim chorando, e era por conta que ela não se sentia bem com o próprio corpo e com a própria aparência. E eu cheguei a perguntar, e por quê? E ela se comparava literalmente com aquela pessoa que ela via na televisão, aquela pessoa branca, aquela pessoa que estava do lado dela na escola dela, e que era branco, e ela percebia que ela não conseguia se encaixar naquele quesito de beleza, que era inalcançável, e a causa do sofrimento dela era isso. Era esse o motivo pelo qual ela tinha depressão. Quando a gente trata essa questão racial, ela é profunda. Ela deixou essas marcas. Ela deixou essa principalmente porque eu acredito que ela não seja a única a pensar dessa forma, ou que ela não seja a única a ter passado por uma situação dessa. Então, assim, se essa mensagem chegou até você, se esse pouco aqui chegou até você e você, através desse pouco, percebe que existem marcas em você, vou pedir o seguinte: tem aqui o direct ou a caixinha de pergunta, vou deixar, e você pode deixar ali a sua questão. Eu vou ler ou escutar, se você quiser enviar por áudio, e aí a gente vai entrar em uma conversa. É nóis!